Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Insolar e aqui você vai encontrar leituras de tarô e oráculos para te inspirar através do contato com a espiritualidade. Hoje temos uma leitura de 3 opções que você pode escolher uma dessas 3 pedras ou assistir as 3 opções e perceber qual delas mais se conecta com o seu momento. Vamos tirar algumas cartas de tarô e ver onde chegamos. Acho que não tem mais nada a dizer por enquanto, vamos para a leitura. 6 de espadas. Oito de ouros. Acho que virou. A torre. Oito de copas. Bem, essa mensagem, apesar dela ter um assunto específico, ela pode servir para mais de uma área da vida, mas principalmente como uma reflexão geral. O 6 de espadas aponta para a transição. A torre. Oito de copas. Bem, essa mensagem, apesar dela ter um assunto específico, ela pode servir para mais de uma área da vida, mas principalmente como uma reflexão geral. O 6 de espadas aponta para a transição, a mudança de atitude, talvez até por causa das outras cartas de perspectiva, em relação a algo que nós estávamos dando a nossa energia, nos dedicando de alguma forma, ou simplesmente nos concentrando ali, deixando a nossa energia para aquela direção. A carta da torre simboliza a quebra desse paradigma, a mudança dessa estrutura, de como as coisas estavam sendo, talvez inclusive a necessidade da mudança de como as coisas estavam organizadas para que nós possamos nos proteger de algo que talvez não faça tão bem para o nosso caminho. Às vezes, nós estamos concentrados, dando energia para pessoas, situações ou coisas que internamente nossa intuição já apontou que nós deveríamos levar o nosso barco para outra direção. Mas, como estamos acostumados a nos dedicar naquela mesma atividade, ou dar atenção para aquelas mesmas pessoas, ou estar naqueles mesmos ambientes, podemos resistir um pouco a quebrar com aquele paradigma, a quebrar com aquele padrão, e daí o universo começa a nos mostrar certas coisas para que a gente pense como 8 de copas. Afastamento. Pegamos a nossa bolsa e seguimos em frente, vamos embora, nos afastamos daquele ponto que se tornou problemático. Então, a reflexão do tarô hoje, para você que vai ressoar com essa mensagem, é: analisa na tua vida onde é que você está se dedicando, se concentrando, ou apenas estando, e que talvez fazer uma intervenção, mudar a rota, seja necessária para evitar que seja desconfortável a quebra desse padrão ou paradigma, já que você internamente pode estar sendo guiada intuitivamente a se afastar. Por vezes a nossa intuição está nos avisando, está falando o que está de errado, o que está certo, o que está alinhado, o que não está alinhado com o nosso caminho. Mas o costume, o que está condicionado a ser o conhecido, é muito tentador para que a gente continue lá e veja no que dá. Mas o que está aqui na mesa é de observar com atenção que a sua intuição aponta e fazer os ajustes necessários a tempo, de não deixar nas mãos da vida que algo drástico ocorra para que a gente seja obrigado a nos afastar ou mudar aquilo que nos incomoda, que nos inquieta de alguma forma, mas que continuamos ali porque é o conhecido, é o que está condicionado, é o padrão, é o que lá está em andamento. Pessoas que são bastante compenetradas ou compromissadas naquilo que fazem, ou com as pessoas que se envolvem, costumam ter um pouco mais de resistência em mudar de rota quando a intuição grita que tem alguma coisa ali errada, mas como ainda não há provas, por vezes a gente insiste em continuar naquele mesmo ponto. O que está aqui é: analise, observe o seu mundo e veja se a sua intuição está te apontando alguma coisa ali, que talvez não haja uma prova direta,
do porquê que esse argumento surge no seu interior, mas como as cartas apontam, a necessidade de afastamento ou mudança de direção para evitar essa torre aqui, que é uma medida drástica da vida, te mandando para uma outra direção, eu acho que seria inteligente, pelo menos, refletir sobre as coisas, pessoas e situações que talvez você devesse se afastar por simples e pura segurança. Eu acho que eu não tenho muito mais a acrescentar sobre essa mensagem. É para quem é uma mensagem um tanto mais rígida, um pouco mais dura, direta ao ponto, mas é observar o que é que você precisa ajustar na sua vida, porque a sua intuição está te apontando que para aquela direção você não sabe bem explicar o porquê, mas pode ser perigoso continuar ali. Pode ser desconfortável a forma que a vida escolha destacar você de um determinado cenário que talvez já não combine mais com a sua vida. Isso pode ser pessoas, situações, uma atividade. Não sei exatamente o que é, mas é um recado da espiritualidade para você analisar e fazer o ajuste a tempo, se assim for da sua vontade. São essas as mensagens que estão aqui na mesa. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Vamos ver o que o tarot nos revela. 2 de espadas. 2 de copas. Talvez essa leitura pertença a alguém que é chamada a atenção ou se pergunta se está fechada em postura de uma postura autodefensiva ou se está mesmo bloqueada, tem barreiras para interação com certas pessoas ou em algumas situações específicas. O que eu vejo aqui é que, em algum ponto, as pessoas que vão ressoar com essa mensagem se sentem em dúvida se devem se abrir para as conexões ou para uma conexão específica que esteja no seu campo, porque em um outro momento, onde você foi explorar isso, estava de peito aberto para o mundo como pajem de paus, talvez você tenha enfrentado ali alguma consequência da sua ingenuidade. E essa postura autodefensiva ou até um tanto bloqueada e com dúvida se explica a partir disso. Nós vivemos experiências, as experiências nos ensinam, então adotamos um comportamento que por vezes é reflexo das experiências, da somatória de experiências que tivemos ao longo do caminho. O que está aqui na mesa é uma pessoa que tem ali no seu campo dúvida se as conexões ou se a conexão com alguns indivíduos ou com algumas pessoas ou com uma pessoa em si é segura para se explorar. Bem, na vida, para ser sincero, nós não temos essa segurança plena se é seguro ou não. Nós temos a nossa intuição, nossa vontade e disposição, e às vezes a gente paga para ver, a gente corre o risco, como o pajem de paus. Mas o chamado que está aqui na mesa não é porque você talvez, mesmo com dúvida, esteja curiosa aonde essa conexão vai dar, ou essas pessoas, se elas podem se tornar suas amigas ou não, que você precisa baixar todas as suas barreiras de uma vez, se abrir completamente, ficar vulnerável completamente, tudo de uma vez. Existe um caminho do meio, que é colocar um pezinho primeiro, como quando a gente entra na água gelada, que a gente coloca primeiro um pezinho e vai devagarzinho para ver se dá pé. Eu acho que não precisa ser na postura do pajem de paus que vai para o mundo, enfrenta o deserto, está totalmente vulnerável ali. Eu acredito que você não está nesse 2 de espadas à toa. Não acho que seja inteligente se permanecer bloqueada ou fechada completamente. Toda unanimidade tem uma tendência a estar equivocada, né? Porque a gente sabe que nem sempre as coisas são preto no branco, claro e escuro. Às vezes é uma mistura dessas duas coisas. O que eu posso dizer aqui se existe uma ou mais conexões que você está curiosa por descobrir até onde isso pode ir, mas ainda fechada para isso, acho que você pode abrir um pouco essas espadas no peito, mas sem soltá-las da sua mão, caso sejam necessárias, para você voltar para a postura autodefensiva. Acredito que a vida é um exercício de certo risco. Claro que nós não precisamos nos colocar na caverna onde tem um leão, conscientemente sabemos que tem um leão lá e vamos caminhar para aquela direção. Não é sobre isso. Como o pajem de paus aqui que está indo lá viver a aventura dele. Acredito que você pode ter uma postura mais madura, em comparação ao que pode ter já ocorrido no passado, abrir-se aos poucos, perceber até onde dá pé,
tendo sob controle a sua parte mais inocente ou a sua ingenuidade, tentando agir de uma forma mais madura, mas não completamente rígida ou fechada, porque vai que seja uma oportunidade de boas conexões na sua vida, e acredito que você só vai ter certeza se sim ou se não, se você experimentar essas conexões, se abrir levemente, mas não completamente. Eu acho que é essa mensagem que está aqui flutuando nas cartas para você. Se você ressoou com ela, muito obrigado pela sua presença. São essas as mensagens que eu tinha para te entregar. E até a próxima. Os enamorados. A torre. 9 de copas. Dez de ouros. A vida, por vezes, tem uma maneira estranha de realizar aquilo que nós desejamos. Não podemos provar que aquilo aconteceu exatamente porque estávamos desejando, mas de um jeito ou de outro aconteceu. Só que algumas pessoas acabam se deparando com uma certa dose de caos, que reorganiza, mas primeiro desestrutura, bagunça as coisas como estavam, para depois algo que é do seu interesse ou que mesmo que seja surpreendente, é positivo para a sua vida. Então eu vejo aqui que as pessoas que vão ressoar com essa mensagem estão num momento delicado onde precisam fazer escolhas importantes para a própria vida. Mas também estão lidando com alguma interferência aqui da carta da torre, que é as coisas estão mudando, talvez algumas estejam quebrando ou se desestruturando de como estavam organizadas. Existe alguma presença do caos aqui no campo, mas me parece que é um caos criativo que te leva para uma posição de satisfação depois que a parte difícil do processo de fazer escolhas importantes para a nossa vida passar. São escolhas desconfortáveis para facilitar um cenário mais à frente, onde a vida se coloque um pouco mais confortável ou talvez mais alinhada àquilo que satisfaz você. Digamos que você está tentando guiar a sua vida para onde você realmente quer, mas a custo de algum desconforto de transformar as coisas como estavam, já que a carta da torre está aqui. O 10 de ouros fala principalmente para as pessoas que estão em transição de carreira ou preocupadas com os assuntos financeiros e profissionais. Se essa mensagem é para você, muito possivelmente as tendências são positivas, mesmo que haja uma preocupação com o caos da torre, de mudar as coisas de lugar, de transformar as coisas como eram. Me parece que a sua vontade prevalece e você está sendo um ponto de atração dos teus desejos realizados um tanto mais à frente. Mas a qualidade das suas escolhas e o discernimento necessário para manter-se convicto daquilo que você quer é importantíssimo para você ultrapassar o caos que as mudanças podem fazer na nossa vida, principalmente mudanças sérias, quando a gente está realizando transformações profundas na nossa vida de modo geral. Mas ainda assim, as tendências são positivas. Me parece que você realiza os seus desejos, mesmo que entre uma coisa e outra esteja enfrentando alguma desorganização ou certa dose de caos. São esses os sussurros da espiritualidade para você. Eu sei que a pessoa a quem essa mensagem pertence em algum momento vai encontrá-la. Muito agradecido pela sua presença até aqui e até a próxima.